Olá, boa noite. Foi lançado hoje em Brasília o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. A partir de amanhã, uma comitiva do Ministério da Saúde inicia a visita aos estados para operacionalizar a campanha de vacinação. Com mais de 100 páginas, o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 foi entregue ao presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto com a presença de ministros, parlamentares, governadores e outras autoridades. Na oportunidade, o governo também lançou a campanha publicitária da campanha de vacinação. Para isso, entre outras ações, tem fortalecido o SUS com entregas de equipamentos, insumos e recursos para o combate à pandemia. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, detalhou os eixos que vão guiar a campanha. Ele explicou que o governo está preparado para a logística e distribuição dos insumos e imunizantes. A partir de amanhã, começa a organização de uma comitiva do governo federal que deverá visitar os estados para discutir e operacionalizar as estratégias da vacinação. São 4 fases. O planejamento inicial, que é o plano, que conclui-se hoje com a apresentação dele. É uma sequência, e dentro da sequência, hoje é o plano macro. Amanhã, nós já estamos definindo com o Ministério da Defesa a ida aos estados regionais principais, por região militar, que tem já um comando logístico já ativado, e nós vamos trabalhar para os planos dos estados, rapidamente, e tem que ficar claro, tudo isso é grátis. Tudo isso é custeado pelo SUS. Mais uma vez, a equipe do governo não descartou o uso de nenhuma vacina. 13 produtos continuam na lista de vacinas candidatas. O secretário de Vigilância Sanitária informou investimentos para a encomenda de material tecnológico, aquisição de agulhas e seringas e também o custeio na rede de refrigeração em todo o país. Com os recursos, cerca de 300 milhões de doses já foram garantidas. A vacina, ela tem que conferir proteção contra doença grave e moderada, ela tem que ter elevada eficácia, tem que ter segurança, ela tem que ser capaz de induzir memória imunológica, ela tem que ter uma possibilidade de ser uso dessa forma, com segurança e eficácia, para todas as faixas etárias e grupos populacionais e, idealmente, ela apresentar uma tecnologia com baixo custo para que possamos comprar e adquirir cada vez mais doses deste imunizante. O secretário também explicou a definição dos públicos prioritários. A manutenção, sim, do funcionamento de serviços essenciais. Precisamos pensar em vacinar para manter o funcionamento de serviços essenciais. E nisso, nós temos os trabalhadores da saúde, talvez como o grupo mais exposto a esse vírus. Mesmo com a apresentação do Plano Nacional de Imunização, o governo continua sem uma data para o início da campanha. Isto porque nenhuma vacina foi aprovada sequer para uso emergencial. Mas assim que algum produto tiver a eficácia comprovada, cerca de 49 milhões de pessoas devem ser vacinadas, começando pelos profissionais da saúde. Segundo o governo federal, mais de 104 milhões de doses serão distribuídas ao longo de toda a campanha, proporcionalmente entre os estados. O mais importante de hoje aqui não é apresentar o plano. O mais importante de hoje aqui é nós demonstrarmos que todos nós estamos juntos. Todos os estados da federação serão tratados de forma igualitária, proporcional. Não haverá nenhuma diferença. Todas as vacinas produzidas no Brasil, ou pelo Butantan, pela Fiocruz, ou por qualquer indústria, ela terá a prioridade do SUS. E isso está pacificado, isso está discutido, e eu posso afiançar aos senhores, está muito bem tratado e está muito bem acompanhado. Momentos difíceis todos nós vivemos. Mas, depois da tempestade, a bonança. É isso que vislumbra no horizonte do Brasil. São 27 governadores com um só propósito: o bem comum, a volta à normalidade. Estamos tratando de vidas. Temos uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que sempre foi referência para todos nós,
que continua tendo uma participação fundamental na decisão da qual vacina deve ser apresentada de forma gratuita e voluntária para todos os brasileiros. Peço a Deus que estejamos certos. A solução está por vir. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, combate à dengue, zika e chikungunya está sendo feito com a soltura dos mosquitos que carregam a bactéria e impedem a transmissão dessas doenças. Os mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia são soltos de dentro do veículo em movimento, sempre por volta das 6 da manhã. A ideia é que a gente libere esse mosquito numa temperatura mais amena. Tá? Então, para o mosquito, para o processo de liberação, é importante que eles não enfrentem uma temperatura muito alta, dentro do veículo principalmente, porque isso pode gerar mortalidade dos insetos. A cada 50 metros, a equipe libera um tubete com cerca de 100 a 150 mosquitos. Semana após semana, a quantidade de mosquitos com Wolbachia, portanto incapazes de transmitir doença, vai aumentando. E assim a gente vai substituindo, vai trocando os mosquitos que tem no local por um mosquito que não transmite doença. Essas liberações não vão durar eternamente, né, por um longo período de tempo. São cerca de 16 semanas apenas por bairro. Segundo o coordenador do projeto, os moradores desses bairros podem perceber um ligeiro aumento da população de mosquitos. Como os mosquitos são liberados em via pública, pode haver uma percepção, tá, de aumento ou de alguma casa ou outra sentir um pouquinho mais, mas eles não são direcionados para uma residência. As equipes deram início esta semana à fase de interação com a população dos próximos bairros que vão receber o projeto. Nesta etapa é aplicada uma pesquisa para saber se as pessoas entenderam a metodologia e se estão de acordo com a soltura dos mosquitos na sua região. Em 3 anos, os mosquitos do bem estarão em toda a capital, produzindo mais mosquitos com a bactéria Wolbachia. A Austrália, né, que foi o país que iniciou esse trabalho no mundo, conseguiu eliminar a transmissão de dengue nos últimos 4 anos. Né? Então, eles erradicaram a dengue utilizando o mosquito com Wolbachia. A Indonésia, que é outro país que participa desse método também, teve uma redução de 77% de dengue. E no Rio de Janeiro, que foi a primeira cidade, né, no país a receber a Wolbachia, a gente registrou uma redução de cerca de 70% de chikungunya. Né? Então, é muito menos pessoas que estão precisando de atenção básica, de internação, sofrendo dessas doenças. Hospitais de várias regiões do país estão registrando aumento no número de internações por Covid-19. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a Santa Casa precisou ativar mais leitos para receber pacientes com a doença. E muitos desses pacientes estão aguardando o tratamento em ventiladores manuais. A Santa Casa está lotada e a sobrecarga não é só de pessoas com Covid. Neste fim de semana, a ala vermelha estava com 20 pacientes, 5 em ventilação manual por falta de vaga na UTI. Quanto mais tempo ele ficar na ventilação manual, mais possibilidades de sequela e de não recuperação total esse paciente tem. O hospital tem 57 leitos de UTI para atendimento clínico não Covid. Todos estão ocupados. E a demanda aumenta principalmente aos fins de semana. As pessoas têm perdido um pouco aquela orientação de manter o isolamento social. Como eles estão saindo mais, está acontecendo mais esses eventos, consequentemente temos mais acidentes automobilísticos, mais politraumatizados e com isso tem lotado o nosso pronto-socorro nos finais de semana. Até esta segunda-feira, a Santa Casa tinha 20 leitos de UTI exclusivos para atendimento de Covid. 18 deles estavam ocupados. Nesta terça-feira, mais 10 leitos de UTI foram abertos. 4 pacientes que estavam no hospital regional aguardando vaga para a UTI serão transferidos aqui para a Santa Casa. Nesta terça-feira, o governo confirmou mais 650 novos casos de Covid-19. 261 na capital, 18 pessoas morreram, sendo 6 em Campo Grande. No estado, 639 pessoas estão internadas, 356 em leitos clínicos e 283 em leitos de UTI. O sistema de saúde está à beira de um colapso, tanto público quanto privado.
O médico coordenador do Núcleo Interno de Regulação da Santa Casa faz um apelo à população. A população tem que ficar alerta, ficar atenta, evitar as aglomerações, evitar saídas desnecessárias, para que os nossos idosos ou os nossos jovens não sofram no ano que vem. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta quarta-feira a favor da adoção de medidas contra quem não tomar a vacina contra o coronavírus. Para o ministro, em caso de inércia da União, estados e municípios podem decidir sobre a obrigatoriedade da imunização e, inclusive, impor restrições para quem se recusar a ser vacinado. Lewandowski foi o único a votar no julgamento. A discussão será retomada amanhã à tarde e poderá ser concluída apenas na sexta-feira, quando o STF realiza a última sessão plenária antes do recesso de fim de ano. A Bolsa de Valores de São Paulo já subiu mais de 80% este ano e recuperou os ganhos de antes da pandemia. Ainda faltam recuperar muitos recursos estrangeiros que saíram do mercado, mas a expectativa é que deveria fechar o ano com saldo positivo. E o que ajuda a melhorar o otimismo são notícias como a manutenção da taxa de juros dos Estados Unidos, próxima do zero, e o anúncio das campanhas de vacinação no mundo inteiro. A Confederação Nacional da Indústria divulgou hoje a projeção de um crescimento do setor de 4,4% no próximo ano. E segundo a CNI, a indústria como um todo deverá apresentar uma alta de 4%. Apesar dos números de retomada, a entidade vê incertezas para 2021, que só diminuirão com a vacinação da maior parte da população contra o coronavírus. O ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu novos créditos extraordinários no ano que vem. Este ano foram 31 bilhões e 600 milhões de reais. Segundo o ministro, parte deste dinheiro poderá ser usada em ações de combate à pandemia, o que inclui a vacinação. E a Associação Comercial e Empresarial de Dourados, em Mato Grosso do Sul, encaminhou no início da semana um ofício para a Prefeitura solicitando a abertura do comércio em horário estendido. Com a proximidade do Natal e festas de final de ano, período considerado de maior fluxo de pessoas e giro econômico, a Associação Comercial e Empresarial de Dourados enviou este ofício para a Prefeitura, solicitando que o horário de funcionamento das lojas do centro da cidade seja estendido. Atualmente, o comércio funciona das 8 horas da manhã até às 6 da tarde e a intenção dos comerciantes é deixar as lojas abertas até 9h30 da noite. Dourados já vinha atendendo dentro desse horário do toque de recolher às 22 horas. Então a gente pede que até às 21h30. E no sábado, principalmente agora nessas vésperas de fim de ano, que seja então estendido até às 18 horas no sábado. Então nós tivemos todo o cuidado para quando redigíssemos esse requerimento, esse ofício, se ficasse tudo enquadrado dentro das normas de segurança e de respeito e também de legalização. Dourados é a maior cidade do interior do estado e por causa do aumento expressivo nos casos de Covid-19 e, consequentemente, pela falta de leitos disponíveis de UTI, a Prefeitura, através do decreto publicado no Diário Oficial do dia 4 de dezembro, proibiu a abertura do comércio no período noturno. Porém, o presidente da associação afirma que a intenção de estender o horário de funcionamento das lojas é também para evitar qualquer tipo de aglomeração. Os comerciantes estão solicitando que a prefeita se solidarize conosco e estenda o horário de atendimento. Por quê? A nossa teoria é de que, expandindo o horário de atendimento, haverá menos aglomeração nos atendimentos, menos pessoas na loja. Em ofício encaminhado para a Prefeitura, a sede solicita a abertura do comércio em horário especial, pelo menos até o dia 23 de dezembro. Para garantir tranquilidade na hora das compras, Santos afirma ainda que os empresários estão tomando todas as medidas de biossegurança desde o início da pandemia. Mesmo nós sabendo que pode ser que as UTIs estão superlotadas, assim que chegou a esse ponto, mas nós também entendemos que muita da estrutura que foi formada durante o ano para atendimento, ela foi retirada, a estrutura. Então significa que, por quê? Se diminuiu leitos também, a ocupação passa a ser maior. Então, mas nós, os comerciantes, estão conscientizados, o Sebrae sempre tem dado a assessoria para a gente,
fazendo protocolos, biossegurança, preparando, indo de loja em loja. Então, o que o comerciante quer, justamente é isto, dar atendimento para o comerciante, para o consumidor. A assessoria da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou agora à noite o primeiro caso de reinfecção por coronavírus no estado. A paciente é uma mulher de 41 anos, moradora de Fernandópolis, que desenvolveu a doença em junho, com resultado positivo em exame laboratorial e novamente em novembro, 145 dias após o primeiro diagnóstico. De acordo com a assessoria, o caso apresentou todos os critérios estabelecidos em nota técnica do Ministério da Saúde para confirmação de reinfecção. E uma missão internacional vai à China em janeiro para investigar a origem do coronavírus. Cientistas de vários países fazem parte do projeto. Não há detalhes sobre a missão, mas fontes da OMS afirmaram em várias ocasiões que desejam visitar Wuhan, considerada a cidade em que surgiu a Covid-19, antes de entender se há pistas que levem a outros lugares. A missão é integrada por 10 cientistas da Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Austrália, Rússia, Vietnã, Alemanha, Estados Unidos, Catar e Japão, com reconhecidas competências em diferentes âmbitos. O objetivo é voltar às origens deste vírus e tentar saber como ele foi transmitido ao homem. Em 30 de outubro, a OMS anunciou que a missão teve a primeira reunião por videoconferência com especialistas chineses. Mas nenhuma data foi divulgada para a viagem, o que gerou críticas. O governo dos Estados Unidos, país mais afetado pela Covid-19, acusa a China de esconder informações e a OMS de ser muito benevolente com as autoridades de Pequim. Outros Estados-membros também deram a entender que acreditam que a China está freando o processo. Os cientistas acreditam que a origem do vírus é um morcego, mas não têm certeza de que animal serviu como intermediário entre este e o homem. Esta é a peça do quebra-cabeça que a missão deseja descobrir para entender o que aconteceu e evitar que se repita. Um escocês de 28 anos foi preso em Douglas, na ilha de Man, localizada entre a Irlanda e a Escócia, no Reino Unido, após ter comprado um jet ski e atravessado 40 quilômetros no mar da Irlanda, na costa escocesa, quebrando as regras para conter a Covid-19. As leis locais para a quarentena prevêem que pessoas não residentes da ilha precisam de autorização especial para desembarcar, o que ele não possuía. O homem havia recebido permissão para trabalhar na ilha em setembro como carpinteiro e conheceu a atual namorada após 14 dias de isolamento. Mas após terminado o serviço, teve que voltar para casa e seus pedidos para renovar a autorização de permanência na ilha foram rejeitados. O Parque Arqueológico de Machu Picchu, no Peru, um dos principais pontos turísticos do país, foi fechado por motivos de segurança. A direção do Parque Arqueológico de Machu Picchu afirmou que a cidadela Inca permanecerá fechada até que terminem os protestos de moradores que bloquearam a linha férrea. Machu Picchu fechou as portas na última segunda-feira por motivos de segurança após as manifestações de moradores que afetam o serviço de trem que transporta os visitantes até a cidadela, localizada em uma área montanhosa da região de Cusco. A medida foi adotada 6 semanas após a reabertura da atração turística, que havia ficado fechada por quase 8 meses devido à pandemia do novo coronavírus. Os protestos dos moradores contra as empresas ferroviárias que prestam serviço na região começaram na última semana. Eles exigem tarifas mais baratas e maior frequência de trens na rota entre Cusco e Machu Picchu. E depois do lançamento de um serviço de compra, venda e pagamento por criptomoedas do gigante PayPal, o Bitcoin registrou forte alta. Nesta quarta-feira, atingiu um pico histórico de 20.398 dólares, o equivalente a mais de 100 mil reais. Primeira criptomoeda descentralizada, o Bitcoin superou os 20 mil dólares, o equivalente a mais de 100 mil reais pela primeira vez, se aproveitando do apetite dos mercados de risco. De acordo com dados da agência Bloomberg, a moeda atingiu 20.398 dólares na manhã desta quarta-feira, um pico histórico.
Desde o início do ano, o Bitcoin registra alta de 185% na cotação, estimulado pelo interesse de investidores tradicionais que antes desconfiavam da criptomoeda. A recente e forte alta foi motivada pelo lançamento de um serviço de compra, venda e pagamento por criptomoeda do gigante de pagamentos PayPal em outubro. Desde então, o valor do Bitcoin subiu 40%. Muitos adeptos consideram que o interesse está na descentralização da criptomoeda, criada em 2008 por uma rede de anônimos e que não depende de nenhuma instituição financeira. E veja a seguir informações importantes na live do missionário R.R. Soares, hoje com o pastor Tiago Pérez. E ainda, cuscuz é declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. A Fórmula 1 vai continuar no Brasil por mais 5 anos. O acordo fechado hoje estendeu o prazo, que acabaria este ano, para a realização da prova em Interlagos. E a prova passará a ser chamada de GP São Paulo. A próxima corrida será no dia 14 de novembro do ano que vem e será a antepenúltima do calendário. Entre 1º e 11 de fevereiro de 2021, acontecerá o Torneio Mundial de Clubes no Catar. E é o primeiro campeonato que a FIFA vai organizar após o início da pandemia, mas ignorou o regulamento dos protocolos da Covid-19. Manteve, por exemplo, o número de atletas inscritos para a competição em 23 e a troca de jogadores em até 24 horas antes da estreia do time da competição por lesão ou doença. A FIFA manteve o regulamento dos últimos anos, mesmo em período pandêmico, por um motivo principalmente. Avalia que o torneio é de tiro curto, ou seja, poucos dias e, portanto, os protocolos sanitários devem bastar para evitar o surto. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares, hoje com o pastor Tiago Pérez. A palavra está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Acompanhe o ensinamento deste e dos versículos seguintes. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 48 diz: E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49 diz: E Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Versículo 50, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu fiquei perguntando hoje para Deus, falei: Deus, o que o Senhor tem para passar para o povo de Deus hoje nessa live, para eu trazer a revelação vindo diretamente do Senhor? E ele me chamou a atenção para o versículo 49, que está dizendo assim: Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo: Tem bom ânimo, o primeiro passo. Eu quero dizer para você que está me acompanhando hoje, para você receber o seu milagre, você precisa ter bom ânimo. O pastor Tiago Pérez fala mais sobre esta passagem em Marcos, capítulo 10. Você precisa acreditar que Deus ele é capaz de fazer grandes coisas na sua vida. Nem sempre os dias são daquele jeitinho que você planeja, né? Nem sempre a semana é daquele modo que você fala assim: essa semana eu vou acordar todos os dias cedo, vou caminhar. E às vezes acontecem coisas no meio da caminhada que faz você perder esse ânimo de você continuar caminhando, fazendo algo. Mas aqui a palavra de Deus diz, em primeiro lugar, tem bom ânimo. Segundo passo, diz: levanta-te, que ele te chama. O que eu quero dizer para você nesta tarde, que o Senhor está dizendo para você: levanta, porque ele está te chamando. Para você receber o milagre, você precisa hoje se levantar. Quantas pessoas têm sido ministradas através da vida do missionário, através de todos os pastores da Igreja da Graça, através desse programa, através do SOS da Fé, do Show da Fé. E muitas das vezes você recebe essa bênção e esse milagre através do quê?
de se levantar e tomar posse da sua vitória e tomar posse da sua bênção. E vamos à pergunta de hoje. O que fazer quando o nosso interior está firme, mas ainda batalhamos contra o medo? Tem um versículo na Bíblia. Vamos para a palavra de Deus, que é a melhor forma de a gente vencer. Salmo 56, deixa eu ver se é o 3 ou 4, versículo 3, diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. A melhor coisa que você precisa fazer no momento do temor, no momento do medo, é confiar no Senhor. A palavra dele também diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas quando vier esse medo no seu coração, quando vier aquela ansiedade, quando vier aquele momento que você fala assim, pastor, parece que o vento está sendo contrário. Lembra dessa mensagem, Salmo 56, versículo 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Acompanhe a mensagem final de hoje com o pastor Tiago Pérez. Eu estou dizendo para você não somente fisicamente você se levantar, não. Eu estou dizendo você também espiritualmente se levantar. Quando o missionário sempre fala, né? Quando você tem fé, você não pode ter a dúvida no teu coração. Se você tiver dúvida no teu coração, anula tudo que está acontecendo com você, tudo aquilo que foi orado, tudo aquilo que foi meditado, tudo aquilo que Deus deseja fazer na sua vida, até porque a palavra dele diz que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Os conhecimentos, as práticas e as tradições relacionadas ao preparo e ao consumo do cuscuz foram declarados Patrimônio Imaterial da Humanidade. O reconhecimento é da Unesco, que aprovou a sugestão apresentada em conjunto por Argélia, Mauritânia, Marrocos e Tunísia. A Unesco declarou os conhecimentos, as práticas e as tradições relacionadas ao preparo e ao consumo do cuscuz como Patrimônio Imaterial da Humanidade. O Comitê de Patrimônio da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura oficializou a medida em uma reunião por videoconferência nesta quarta-feira. O pedido foi aprovado após o caso ser apresentado em conjunto por Argélia, Mauritânia, Marrocos e Tunísia. O argumento foi de que tais saberes e práticas são praticados por todas as populações desses países, sem qualquer distinção de gênero, idade ou condição social, tanto em pratos do dia a dia como em refeições festivas. Não aprendi na escola de culinária. São décadas observando a minha mãe, irmãs e todas as mulheres do norte da África que são especialistas nisso. Preparado em diversos países da região, o título de melhor cuscuz é disputado. Provei o cuscuz da Argélia e Tunísia, mas o cuscuz marroquino é o melhor. É muito bom. Qualquer um vai poder dizer que o cuscuz marroquino é o melhor de todos. Sem graça por si só, o cuscuz é servido com carne ou peixe, ensopados temperados, grão de bico e legumes, em uma variedade de pratos de dar água na boca. Ele está presente na mesa dos moradores do norte da África da mesma maneira que o arroz ou o macarrão estão na culinária asiática. O Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, te desejo um ótimo fim de noite e eu te espero amanhã. Tchau!